Então, nós vamos iniciar agora mais um seminário. E é interessante, nós estamos registrando, tipo, aqueles que não puderam ficar, né? Nós vamos compartilhar também essa gravação. Então, hoje, nós teremos aí a apresentação. A apresentação do Francisco Bruno Ferreira de Freitas, né? Ele é pesquisador de mestrado aqui do programa, então nós somos felizes porque esse tema que ele vai apresentar hoje é um tema de interesse para ele, tá certo? E também uma parte ambiental muito forte. Então, Bruno, agora você está com os seus 30 minutos e nós vamos ficar com a nossa atenção voltada para você, viu? Sucesso. Esse é o que vai Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Francisco Bruno, sou também aluno do mestrado em Engenharia Química aqui da UFRN e eu quis mudar um pouco o tema da minha apresentação porque desde a primeira vez que a gente entrou aqui na sala, a gente vê a grande importância do petróleo para a sociedade. Quais são a importância dele, para que ele serve, o porquê que ele é necessário, qual a importância dos seus derivados. Porém, é importante que também a gente conheça o que é que pode vir a acontecer com o petróleo quando ele não é tratado da maneira correta. Ou então, quando ocorre alguma perfuração em algum oleoduto. Então, é importante que a gente veja também um problema que o petróleo ele pode nos trazer. Porém, esse problema, é importante frisar que esse problema ele só ocorre quando não acontece o tratamento correto, de uma maneira correta na indústria. Então, o título do seminário é o derramamento de petróleo e suas formas de controle. Eu vou trazer um pouco sobre a introdução, os impactos ambientais que o derramamento de petróleo ele pode causar, como é que o petróleo ele vai agir principalmente na questão marítima, quais são as suas respostas emergenciais, as técnicas de controle e recuperação, e eu vou trazer um pouco sobre um caso recente que aconteceu aqui no Brasil, que foi o desastre ambiental com petróleo no litoral brasileiro no ano 2019. Que é um desastre, assim, em proporções de petróleo, é o maior que se tem notícia no Brasil e o mais recente. A gente sabe que o petróleo é de grande interesse, de grande importância para a sociedade, é uma matéria-prima não renovável, porém essencial, e ele vem sendo cada vez mais utilizado no mundo, porque ele foi identificado como uma fonte de energia eficiente. E, além de energia, ele traz outros produtos, como os polímeros, os hidrocarbonetos, o gás natural, entre outros. De acordo com a Lei Federal do Petróleo, número 9.478, de 6 de agosto de 97, ele define petróleo como todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado natural, a exemplo do óleo cru e condensado, nos quais seus derivados, como a querosene, a gasolina e o diesel, correspondem aos produtos decorrentes da transformação do petróleo. Essa lei federal é também a lei que traz a ANP junta, então é uma definição mais voltada para a legislação. O petróleo no Brasil, o Brasil entra como um grande produtor de petróleo no mundo, onde no ano de 2022 ele produziu diariamente quase 4 milhões de barris por dia, e esse gráfico ele já é do ano de 2023, mais precisamente do mês passado, do mês de maio, onde a gente traz os principais estados produtores, sendo o Rio Grande do Norte atualmente como o quarto maior produtor de petróleo. Então, esse estudo sobre a questão do derramamento é essencial, principalmente para o estado do Rio Grande do Norte, porque ele produz uma quantidade considerável para que a gente possa estudar quais são os efeitos provocados pelo derramamento. E aqui eu trago uma pergunta: o que é um desastre? Por que de se estudar um desastre? O que é o desastre?
De acordo com o decreto número 7.257, de 4 de agosto de 2010, ele traz o desastre como um resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e, consequentemente, prejuízos econômicos e sociais. Para o petróleo, a gente traz o petróleo aqui como um evento adverso, natural ou provocado pelo homem, no caso do petróleo. Esse evento ele pode vir de uma causa natural, vamos dizer assim, como, por exemplo, a corrosão de um oleoduto no fundo do mar. É um evento em que, muitas das vezes, a gente não tem controle. Então, vai causar ali. Ou então, por exemplo, ocorre um terremoto e o oleoduto ele se rompe. Ali é um evento natural. Provocado pelo homem, por exemplo, se for um crime ambiental causado. Sobre um ecossistema vulnerável, lembrando que, na maioria das vezes, o derramamento ele é mais provocado, ele ocorre mais em alto mar. Então, aquele ecossistema todo ali daquele oceano é um ecossistema vulnerável, onde ele vai causar danos humanos, materiais, ambientais, econômicos e sociais. Os desastres ambientais causados por derramamento de petróleo são um dos maiores desastres ambientais que podem acontecer na humanidade, fora a questão de um terremoto, então de um tsunami, porque o petróleo em si ele vai trazer impactos negativos à saúde, tanto à saúde humana como à saúde dos animais e de outros que estão ali perto daquele derramamento e ao meio ambiente. E o maior problema para esse derramamento é justamente a falta de uma legislação específica de execução em agir para conter esse derrame. No Brasil, por exemplo, essa legislação específica de agir, ela não é tão antiga, ela é atual, é dos anos 2000. Então, foi necessário ocorrer vários derramamentos no Brasil para que essa legislação ela passasse a entrar em vigor. Só para você ter noção, esse dado aqui é o dado mais atualizado da Petrobras, foi lançado esse ano, porém é referente ao ano de 2022, do volume vazado de petróleo e derivados. Ocorreram no ano de 2022 9 vazamentos acima de 1 barril de petróleo. O volume total de vazamentos foi de 218 metros cúbicos. O limite de alerta, onde acima desse limite acontece toda uma junção, acontece o acionamento do Plano Nacional de Contingência, foi acionado no ano passado, onde o limite de alerta determinado pela ANP e pelo IBAMA é de 120 metros cúbicos, e o desempenho de 2022 em relação foi de 81,7% acima do LMA. Outras empresas do setor, esse vazamento aqui é em relação à Petrobras, esse de 218 metros cúbicos é em relação à Petrobras. Outras empresas chegaram a vazar no ano de 2021 937 metros cúbicos. Se a gente levar em consideração a outros vazamentos que aconteceram em outros anos, é uma quantidade bem pequena, mas é uma quantidade que pode trazer alguns prejuízos, principalmente para as localidades onde ocorreram esse vazamento. As características das ocorrências por volume de vazamento. Onde ocorreu o vazamento? A Petrobras ela não tem apenas postos instalados no Brasil, mas em outros países, sendo que no Brasil o vazamento foi de cerca de 99,2%, em outros países de 0,8%. Qual foi o produto mais vazado? O petróleo bruto em questão, que foi de 98,9%, enquanto seus derivados atenderam a um vazamento de 1,1%. No mar, foi o local onde aconteceu o maior vazamento, por isso explica-se muitos estudos e muitos trabalhos que trazem o estudo desse vazamento em alto mar, e as causas do acidente, na maioria das vezes, foi corrosão de tubo, equipamento, falhas de equipamentos, falha em válvulas e outros. E quais são os impactos ambientais que o derramamento de petróleo ele pode trazer? Como eu já falei, os desastres ambientais que envolvem o petróleo são um dos mais temidos atualmente.
principalmente pela sua composição altamente tóxica, em concentrações mais elevadas, pois ele pode poluir de tudo, desde solo, águas subterrâneas, rios e oceanos. E os impactos, eles são diversos, são impactos ambientais, econômicos, de saúde e sociais. De saúde, principalmente pela questão tóxica, os dados, os impactos sociais, porque, por exemplo, no ano 2019, aconteceu uma diminuição de praticamente 70% do turismo aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, sendo que o turismo aqui no Rio Grande do Norte é uma das áreas que mais move a economia do Estado, e com esse vazamento em 2019 houve praticamente uma diminuição drástica no turismo. Também tem os impactos ambientais e os impactos econômicos. As características químicas do produto, eles vão definir principalmente a principal via de impacto. A via de impacto, ela pode ser uma via física ou uma via química, e essa via, ela vai ser caracterizada pela duração da exposição dos organismos ao poluente e a condição do poluente durante o contato. Por exemplo, se levarmos em consideração o impacto físico, a gente está falando de petróleos com maior densidade, são aqueles petróleos mais grossos, mais viscosos. Se a gente estiver levando em consideração o impacto químico, são mais produtos de baixa densidade, principalmente os derivados. Aqui são só alguns exemplos, por exemplo, dos impactos que são causados principalmente pelo físico, por petróleos mais viscosos, onde as aves em contato com esses produtos, elas são impedidas de voar, então elas podem morrer afogadas, elas podem não conseguir se locomover para vir a se alimentar. E quando acontece esse derramamento, como é que ele ocorre em alto mar necessariamente? Várias etapas, vários processos podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, a gente chama isso de intemperismo do petróleo, onde assim que o petróleo ele entra em contato com a água, ele já começa a sofrer o processo de evaporação. Ele começa a evaporar, já que a gente já sabe que o petróleo é composto de diferentes densidades, diferentes pontos de ebulição, aqueles produtos que têm um menor ponto de ebulição, eles já começam a evaporar. Eles também podem sofrer a fotooxidação, ou seja, a oxidação proveniente da luz, produtos que são, e componentes que são oxidativos à luz, eles também já começam a se degradar e a ser eliminados. Eles também podem sofrer a dissolução ou a diluição, isso proveniente pelos impactos das ondas, os movimentos das ondas e até mesmo a passagem de algum animal. Podem sofrer também a biodegradação, que no caso aí entram a questão dos micro-organismos que ali naquele ambiente eles vivem. A sedimentação, junto com a floculação, a partir de um tempo, esses sedimentos de petróleo eles podem vir a reagir e flocular, como também eles podem sofrer ingestão do óleo por peixes e outros animais marítimos. Só para você ter uma noção, nessa imagem a gente tem mais ou menos o tempo após o derrame e quais são, o que é que pode acontecer a partir desse tempo. Assim que o derrame superficial ele acontece, a primeira etapa, a primeira parte que o petróleo sofre é uma evaporação. Depois, com o movimento das ondas, ele vai sofrer uma dissolução e um espalhamento, onde em dias pode acontecer a floculação e a emulsificação de óleo em água. Posteriormente, ele pode sofrer o consumo por filtradores e a biodegradação e, consequentemente, a degradação microbiana. E quando isso acontece, quando acontece o derramamento de petróleo, que é necessário que aconteça? Qual é a resposta emergencial? Assim que acontece o derramamento, são feitos os planos de contingência para vazamentos de óleo no mar, onde esses planos de contingência aqui no Brasil, eles só foram instruídos e criados no ano de 2000, a partir da lei número 9.966, onde ele traz 4 tipos de planos de contingência. Um plano de contingência individual, que cada empresa de petróleo ele tem que ter o seu, cada poço de petróleo ele tem um plano de contingência para caso aquele petróleo ele vaze apenas naquela região, só vai ser tratado naquela região
que está localizada ao poço. O PA, que é o plano de contingência diária, são vários poços de petróleo, então várias empresas em uma mesma área, elas têm um plano de contingência só para elas. O regional, por exemplo, cada estado da Federação Brasileira, ele tem que ter um plano de contingência. E o nacional, que é, em último caso, ele é acionado é quando é um desastre nacional, de escala praticamente internacional, onde todos os estados da federação e todos os órgãos federais, eles agem em conjunto para que esse petróleo ele possa ser retido de uma maneira mais eficaz. Aí aqui é só para ter uma comparação dos planos de contingência de cada país. Por exemplo, do Brasil, o nível de abrangência é local, regional e nacional. Já na Venezuela, além do nacional, ele tem o internacional, tendo em vista que a Venezuela é um grande produtor de petróleo, possui uma grande quantidade de petróleo. As principais fontes poluidoras do Brasil, por exemplo, são navios, plataformas, dutos, transportes rodoviários, entre outros. A responsabilidade do plano de contingência no Brasil é do poluidor, ou seja, é o poluidor que tem que ter aquele plano de contingência para aquela questão. Os recursos e atendimentos a emergências têm que vir do poluidor, e as áreas mais afetadas são os mares, portos, rios e áreas urbanas. E qual é a vulnerabilidade, no caso do nosso plano de contingência aqui no Brasil? É a falta de articulação, principalmente entre as organizações públicas e privadas. E quais são as técnicas de controle e recuperação? Existem atualmente várias técnicas de controle, algumas mais eficazes do que a outra, algumas mais estudadas do que outras. A primeira que eu trago é uma das mais utilizadas, que são barreiras de contenção, ou também chamadas de skimmer, que basicamente elas são essas barreiras que são colocadas para que o óleo mais pesado, principalmente, ele não possa avançar em direção ao oceano mais profundo. Só para se ter noção, aqui a gente tem nessa tabela o local de uso para essas barreiras de contenção, onde a gente tem águas interiores, águas abrigadas e oceânicas. Essas águas interiores são as águas mais próximas à praia, e a partir daí você vai tendo uma distância até chegar nas águas oceânicas, que são águas bem mais distantes da costa. Aí aqui a gente tem quais são os tipos de barreiras de contenção. As águas inferiores são utilizadas as barreiras mais leves, enquanto as oceânicas são as mais pesadas, principalmente pela ação das ondas, entre outros. Os tipos de barreiras que a gente pode ter, com todas as suas configurações, isso daqui vai depender do tipo de petróleo que foi vazado, como ele foi vazado e de onde ele foi vazado. Temos a configuração em U, que no máximo que são 2 barcos que trazem essa contenção, e um barco coletor, que vão fazer como se fosse um U mesmo, eles trazem arrastando todo esse petróleo até o barco coletor ele coletar tudo que for possível. A configuração em V, a configuração em J, o cerco completo. Aqui pode ser tanto o navio que foi causado, que foi o causador daquele vazamento, como também pode ser o navio que ele está apenas coletando esse petróleo. O cerco parcial e o que é mais utilizado nas praias, que eles fixam uma parte na praia e jogam a outra barreira para alto mar. Outro tipo utilizado para controle são os dispersantes químicos, que na maioria das vezes eles têm o objetivo de emulsionar o petróleo na água, ou seja, fazer com que aquele petróleo mais pesado ele se dissolva na água e os agentes microbianos, ou então as algas, eles consigam consumir todo aquele petróleo. Esse daqui, só para você ter noção, é um tema da minha dissertação. Eu foco um pouco em dispersantes. Não é tanto no químico, é mais no biológico, mas a gente traz a mesma ideia, que é basicamente utilizar os dispersantes para que o petróleo eles tenha uma dissolução, aconteça a diminuição da tensão superficial água-óleo, e esse óleo ele consiga dissolver na água. Pode evitar, por exemplo, a chegada do óleo em locais de maior relevância ecológica e economicamente.
existem 3 tipos de dispersantes, na verdade 2 tipos, o convencional e o concentrado. O modo de aplicação do convencional, ele pode ser aplicado de uma maneira não diluída por barcos ou aeronaves, e o concentrado eu tenho 2 tipos, o tipo 2 e o tipo 3. O 2, ele é diluído e os solventes são oxigenados, como glicol e ésteres, hidrocarbonetos não aromáticos, e o tipo 3, que ele é não diluído e é aplicado por barcos ou aeronaves. Essa aplicação, ela nunca vai ser uma aplicação direta, ela vai ser uma aplicação utilizada por pulverizadores. Então, vai ter um pulverizador colado num barco, o barco que vai chegar até o oceano, até a parte mais profunda, mais distante da costa, ele vai ter um dispersor onde vai ser aplicado por forma de gotículas esse dispersante químico. Da mesma forma, se for aeronaves. As aeronaves elas vão borrifar em todo o local que está contaminado com esse petróleo o dispersante. A queima in situ é um processo de queima do óleo derramado no mar, no local ou próximo ao local do derramamento. Essa queima in situ ela não é permitida aqui no Brasil, não existe uma lei que permita o uso, porém nos Estados Unidos é uma das formas mais utilizadas, pois essa queima ela apresenta vários problemas que vão limitar o seu uso. Principalmente os gases que são liberados durante a queima. São gases bastante tóxicos, então essa queima ela não pode ser realizada próximo a praias, não pode ser realizado em locais que são protegidos ambientalmente. Tem que ter cuidado principalmente com essas barreiras, elas não podem ser autoinflamadas também, elas têm que ser elas não podem ser queimadas. Então, é um problema muito grande se você utilizar esse tipo de controle. Eu trouxe mais porque nos Estados Unidos elas são uma das técnicas mais utilizadas e na maioria das vezes, o que o pessoal mais vê na internet e tal. Mas é uma técnica assim, que não é permitida aqui no Brasil. Outra técnica que é bastante conhecida, que foi uma das mais utilizadas no desastre do ano 2019, são a limpeza de ambientes costeiros ou a remoção manual, que é basicamente aplicada quando a contaminação ela ocorre em praias, na areia da praia. Literalmente, a pessoa que está responsável pela limpeza, ela vai com paz e retira esse excesso de óleo e, posteriormente, ocorre outro tratamento no solo. Lembrando que essa técnica ela tem que ser realizada de uma maneira totalmente adequada, com EPIs adequados, para que o manipulador ele não se contamine com o petróleo. Existem também os absorventes, que são atualmente a técnica mais eficiente para a limpeza ou remoção do óleo em terra ou em água, pois esses absorventes, que são essas espumas, eles podem absorver até 25 vezes o seu próprio peso em petróleo e seus derivados. Eles podem ser reutilizados, é só basicamente você espremer e colocar de novo, que ele absorve novamente e fica nesse vai e volta. Coloca, torce, retira o excesso, volta para a praia e assim vai. Existem atualmente, por exemplo, essa espuma são espumas artificiais, elas são as mais utilizadas, porém, existem várias pesquisas utilizando algumas fibras. A fibra da Calotropis, que é essa plantinha aqui, eu não sei se alguém aqui já viu, mas pelo menos eu sou do interior, isso daqui eu vejo muito. Elas são uma das mais pesquisadas, uma das mais utilizadas. Existem também pesquisas com fibras de coco, a fibra do pseudocaule da bananeira prata, a fibra de sisal. Eu vi aqui, tem um aluno, né, professor Oswaldo, que trabalha com reaproveitamento de espumas justamente para essa contenção. Foi a Isadora. Isso. A espuma de colchão. Isso. Poliuretano. Então, existem vários tipos de espuma que podem ser aplicadas com a mesma eficiência de uma espuma artificial. E a que eu mais utilizo no meu trabalho, a minha filha, vamos dizer assim, a técnica de biodegradação ou biorremediação, que basicamente eu vou utilizar micro-organismos que eles possam degradar, sejam capazes de degradar o óleo em questão, ou o hidrocarboneto, ou então gasolina, diesel,
e eles vão fazer com que quebre essas moléculas do petróleo, esse petróleo se quebre e ele fique cada vez mais dissolvido no ambiente. Ou seja, basicamente vai ocorrer uma oxidação de alguns componentes do óleo derramado por micróbios como bactérias, fungos, algas unicelulares e protozoários. Basicamente, eles vão ser capazes de transformar o petróleo em biomassa, a água, dióxido de carbono e outros compostos. E são utilizados para minimizar o impacto das substâncias no ambiente, criando condições favoráveis ao crescimento e à atividade bacteriana. Porque a gente sabe que o petróleo ele é basicamente composto de carbono. Carbono são os alimentos para bactérias e alguns fungos. Então, elas vão utilizar o petróleo como fonte de alimentação. Então, favorece tanto a elas como a gente. Essa técnica ela pode acontecer de duas formas. Eu posso bioestimular, como também eu posso bioamplificar ou bioaumentar. Essa bioestimulação é basicamente eu colocar um nutriente a mais naquele meio para que aquela bactéria ela consiga consumir mais rápido. No caso do meu trabalho, por exemplo, e no caso do que é aplicado mais atualmente quando acontece, eu chego com um dispersante químico ou então com um biosurfactante, aquela molécula de óleo ela vai ficar mais dissolvida na água para ter mais acessibilidade daquela bactéria ela conseguir consumir esse óleo residual. A bioamplificação ou a bioaumentação é eu chegar, trazer uma bactéria de um laboratório e eu colocar naquele local que eu sei que aquela bactéria ela vai consumir mais rapidamente o meu óleo que foi derramado do que a bactéria que já existe naquele ambiente. Então, eu tenho essas duas formas. A bioaumentação, ela ainda está em processo de ser autorizada. Autorizada, assim, que eu falo de que eu posso, sim, utilizar ela, por exemplo, em ambientes mais perto da costa. Ela pode ser utilizada em ambientes mais distantes, só que em ambientes mais perto da costa tem um problema de que existem outros seres mais perto da praia. Então, possa ser que aquela bactéria que eu estou adicionando, ela seja benéfica para o processo de degradação, só que ela vai ser maléfica para algum micro-organismo ou então para algum ser que vive ali perto. Então, ela está sendo ainda um pouco estudada, principalmente nessa questão da costa de praias. Aí a biorremediação ela pode acontecer in situ ou in situ. In situ é dentro do local onde ocorreu o derramamento, in situ é fora do derramamento. O in situ é mais utilizado quando o derramamento ele ocorre em solo, principalmente porque é mais fácil você remover o local, você remover aquele ambiente, uma parte daquele ambiente que foi contaminado, do que você ter que remover, por exemplo, uma água. É bem mais fácil você remover uma água do oceano, bem mais difícil você remover a água do oceano do que você remover, por exemplo, um pedaço de terra para você conseguir tratar. Então, no in situ eu posso utilizar biopilhas, que são basicamente, eu retiro aquela parte do solo que foi contaminada e faço uma junção de pilhas em sequência, e aquele micro-organismo que existe naquele solo, ele vai ficar mais fácil de degradar. O leading farming basicamente é a mesma coisa, só que no lugar de eu formar pilhas, eu faço uma mistura com esse solo que está contaminado com outro solo que não está contaminado, então vai acelerar o processo de degradação. E os bioreatores é basicamente eu pegar aquela terra que está contaminada, colocar em algum reator para acelerar o processo de degradação. E no in situ eu posso acontecer a atenuação natural, a fitorremediação, que basicamente é a utilização de raízes, tubérculos e plantas, onde eles vão ser capazes de degradar, de absorver os componentes do petróleo e diminuir a toxicidade existente. A bioventilação, que basicamente é acelerar o processo de crescimento de bactérias aeróbicas, para que elas possam acelerar a degradação, e o biospare. Para finalizar, eu trouxe um pouco do desastre ambiental com petróleo que ocorreu no litoral brasileiro no ano 2019. Mais precisamente, o primeiro pedaço, vamos dizer assim, de óleo que aconteceu foi
foi no final do mês de agosto de 2019, mais precisamente na Paraíba. Foi o primeiro local que detectou a presença de óleo na praia. Inicialmente, os moradores daquela região descreviam a substância como escura, oleosa e com forte odor. Em setembro de 2019, as manchas de óleo já atingiam 99 localidades no litoral do Nordeste, principalmente o estado do Rio Grande do Norte. Foi um dos estados que mais teve, infelizmente, esse problema com esse óleo, que até então ninguém sabia de onde é que estava vindo, ninguém sabia de o que era, de onde é que vinha, o que era que tinha acontecido, se algum oleoduto sofreu algum ataque, alguma coisa. O total de localidades oleadas, que são, no caso, aquelas localidades que apresentaram a presença desses óleos em diferentes graus, desde 30 de agosto de 2019 até março de 2020, foram de 1.009 localidades, mais distribuídas principalmente no litoral do Nordeste. Teve o Rio de Janeiro, se eu não me engano, o Espírito Santo, que também apresentaram, porém não foram em quantidades tão grandes como nos estados do Nordeste. E trouxe problemas significativos, principalmente para as atividades ligadas ao turismo. Eu li uma matéria que trazia, aqui no RN, que teve a diminuição de cerca de 70% do turismo e de ações econômicas ligadas ao turismo. E o Rio Grande do Norte, principalmente as regiões que têm praia, basicamente a economia é gerada em cima do turismo. Quando os turistas chegavam e viam aquela praia com aquelas manchas pretas, com aquele óleo derramado, eles não viam mais e, consequentemente, tinha problemas econômicos para os moradores daquela região. Também apresentaram problemas principalmente para os ribeirinhos, que consumiam aqueles peixes crustáceos daquela região e, infelizmente, não podiam mais consumir. A investigação criminal, ela é alvo da Polícia Federal, a Polícia Federal ela chamou de Operação Mácula, e as principais hipóteses naquela época que foram levantadas foram a limpeza ilegal de algum navio, naufrágio de algum navio, vazamento acidental e até mesmo ação criminosa. Porque naquela época, em agosto e setembro, ninguém sabia o que era que tinha acontecido, todo mundo só foi pego de surpresa com essa questão. Tanto que, na época, perceberam que o óleo ela apresentava uma característica muito grande com óleos que são da bacia petrolífera da Venezuela. Porém, o país ele negou, ele falou que não tinha nada a ver com isso. E o Plano Nacional de Contingência, aqui no Brasil, que é outro problema, que durou esse problema com o petróleo em 2019, durou um pouco mais, porque o Plano de Contingência Nacional ele foi instituído um pouco tarde. Ele deveria ter sido instituído em 2 de setembro de 2019, quando já tinha atingido cerca de 3 estados, então já era caso de acionar o Plano Nacional, porém ele só foi acionado em 11 de outubro, quando já estava com inúmeros estados, já estava com os 9 estados do Nordeste brasileiro todos atingidos, já tinha causado inúmeros problemas. Findou que no final do ano 2020, se eu não me engano, foi determinado pela Polícia Federal que, na verdade, o que teria acontecido foi um navio petroleiro grego que acabou vazando esse petróleo nas imediações do litoral nordestino. Aí aqui é um trabalho que eu encontrei da Universidade Federal do Ceará, onde ele traz literalmente cada data o que aconteceu com esse derramamento até chegar em 6 de abril, que foi a CPI sobre o derramamento de óleo no litoral brasileiro, quando ela foi encerrada. Aqui são só algumas fotos para vocês terem uma noção. Essa foto é bem conhecida, porque esse menino ele era um ribeirinho e ele tentou ao máximo fazer com que esse petróleo ele fosse retirado. Então, aqui ele está com os sacos de lixo e algumas espumas para tentar sugar o óleo que estava ali naquela região. Aqui foi onde teve o maior vazamento, onde apresentou a maior parcela de óleo, que é no Alagoas. Toda essa parte preta é óleo bruto. E é isso, e muito obrigado.
você vai perguntar para o Palmeiras, ainda pode perguntar. Não na hora de pra casa, né? Eu também estou. Fala. Pode ser até pergunta besta. Mas tipo, você falou da esponja que pega o óleo. Depois desse óleo, depois, eu fiquei pensando assim, esse óleo vai ser usado, vai ser colocado para o campo, vai ser utilizado? Então, ele é recolhido e depois ele é dado no fim. Tipo, não encontrei qual o destino desse óleo, mas ele é recolhido, tanto que ele é espremido em eu vou chamar baldes, são aqueles baldes maiores azuis, que eu sei que eu esqueci o nome deles, isso. E basicamente você espreme e ele é lacrado e levado para a ANP, para a Petrobras, enfim, para dar destino. Para dar um destino final. Como não se sabia na época de onde é que vinha, algumas foram encaminhadas para as universidades para que fosse feita a caracterização daquele material a fim de determinar de onde é que vinha. Outra parte foi levada para a Polícia Federal como um corpo de prova e outras partes também elas foram levadas para estações da Petrobras. Não foram utilizados, eles não são utilizados tipo, para um tratamento de refino, alguma coisa, porque eles são parte de crime ambiental. Mas, assim, o destino final, eu não sei dizer. Mas nós temos um trabalho com o Kesley, que você já conheceu, né? E está a Isadora junto. E realmente, pronto, esse óleo pode ser reprocessado depois, destinado, né? Então, eles estão trabalhando com aquelas espumas, são esses skimmers também, mas eles estão fazendo experimentos. E eles falam que depois essa espuma pode ser reciclada. Então, ela, como você falou, você remove e volta novamente a absorver. E o óleo, ele pode ser destinado para uma refinaria. Pode, né? Pode. Ele, diferente do que você mostrou, né, que ele mostrou aquela queima, né? Aquela queima, por exemplo, quando a gente queima, a gente está dando um destino menos nobre, e pior ainda, né? Poluindo o meio ambiente. Mas quando a gente faz isso, pelo menos você dá um destino ao petróleo. O petróleo não é o recomendado para o meio ambiente, tá certo? Então, como ele é separado, esse óleo dessas espumas, então ele pode ser destinado para uma refinaria tranquilamente. Porque a gente viu no curso, né, que tem os tratamentos do petróleo. Né? O petróleo pode ser a remoção. A refinaria ou o processamento primário vai dar conta de resolver, certo? Mas esse é um assunto muito difícil que está envolvido. Inclusive, o menino que o Antônio apresentou hoje, a discussão que foi feita no PDPET foi justamente nesse sentido, porque nessa região da margem equatoriana tem o rio Amazonas bem pertinho, então tem muita vegetação, tem muito meio ambiente, e aí a exploração de petróleo vai de um lado gerar economia, emprego para as pessoas, mas por outro lado vai provocar impacto ambiental. Então tem essa guerra. Agora, quando acontece um acidente, aí tem que existir técnicas. Aí você chamou de controle, né? Isso. Mas eu queria me referir um pouco à recuperação, ou não sei, ao tratamento, não sei, à remediação também, né? A questão que eu gostei, eu estava pensando, nós trabalhamos com fotoquímica, né? E a fotoquímica é uma técnica agressiva para decompor os componentes hidrocarbonetos, que pode ser o do petróleo, até chegar a ponto de formar CO2 e água, mineralizar. Né? E uma das dificuldades, por exemplo, o processo homogêneo depende da dissolução desses hidrocarbonetos ou depende do acesso aos radicais para decompor o hidrocarboneto. Aí a minha pergunta é a seguinte: se eu aplico o dispersante, imediatamente tem que aplicar também os micro-organismos para degradarem. Porque assim, se você só aplicar o dispersante, só não me concluir a minha pergunta. Se só aplicar o dispersante, você pode até dispersar mais a tua contaminação.
É porque, assim, por exemplo, o senhor aconteceu um derramamento em alto mar, no mar já existem bactérias, micro-organismos que conseguem degradar. Atenuar natural. Isso. Tá. Eles já conseguem fazer a degradação. Quando o senhor coloca dispersante, o senhor vai favorecer com que aquelas bactérias que já existem ali, elas possam consumir. Então, é bem mais prático o senhor favorecer elas a consumirem do que deixar elas consumirem um petróleo mais bruto e mais pesado. Mas não teria a possibilidade, como eles são muito resistentes à degradação, de você ampliar mais ainda a contaminação, dispersar mais ainda? Assim, eu acredito... Entendeu a balança que eu fiz? Entendi. Eu acredito que não, porque ali já vai ter micro-organismos que já estão degradando a todo momento. Quando o senhor favorece aquela dispersão, o senhor vai estar favorecendo a diminuição do tamanho do petróleo, das moléculas de petróleo, e vai estar favorecendo ainda mais o consumo pelos micro-organismos. Era só uma pergunta, né? Microalgas também pode ser usado? É utilizado na fitorremediação. Na fitorremediação. Principalmente quando é em questões oceânicas. No solo e em mangues, por exemplo, acontece muito com as raízes das plantas. Que aí é fito. Que aí é fito. Só que também as algas também, elas entram na fitorremediação. E no teu caso, você vai trabalhar com micro-organismos? Eu vou trabalhar com a biodegradação, que é os micro-organismos, com a bactéria. Desculpa aí o estendido, né? Alguma pergunta dela? Alguma coisa? Não, entendi. Douglas? É completo. Nós estamos aqui toda sexta-feira. Religiosamente, não é verdade? Estamos aqui toda sexta-feira. Não é verdade, Bruno? Você chega bem cedinho, não chega? Eu vou almoçar aquela hora que você chegou. Então, gente, olha, eu espero que vocês tenham um bom fim de semana, né? Nós estamos terminando o mês de junho, exatamente no meio do ano, né? E aí o professor Afonso, ele vai estar aqui, se Deus quiser, no sábado que vem, e nós vamos lançar a tarefa, tá? E aí, eu vou ver também, assim que eu conseguir, eu não consegui ainda, disponibilizar as apresentações. As primeiras apresentações de vocês, por exemplo, da Jair, só ficou o áudio, mas então só é legal ouvir, né? Ver como foi e tal. Algumas outras conversas aqui, não. Aí estão bem direitinho. Então, bom fim de semana, tá certo? E vamos em frente. Sexta que vem, a gente está aqui novamente.